Márcia Rosa. Yuri. Ó, digita aí, Yuri. Yuri. Ah, não. Yuri. Aqui, ó. Essa daqui. Essa aí? É. Pronto, vai, clica. Isso. Será que não é melhor a câmera ali, não? Abre lá o documento. Abre aquele documento. Boa noite, querida Lúcia. Boa Já noite, estamos aqui. Rose. Que maravilha. Sim, Estamos ao vivo. Conseguiu adicionar bem? sim, Podemos aguardar um minuto para iniciarmos? claro, por favor, Eu como quero você quiser. ouvir, eu quero ver aqui, quero ler das participantes e dos participantes. Se podemos iniciar daqui a 1 minuto, daqui a 3 minutos. Boa noite a todas e a todos. É importante esse feedback para nós aqui. Boa noite. Eu vou posicionar melhor a câmera que está em um tripé, tá? Tá bem posicionada aí a câmera? Tá, Rose, só que você tá deitada. Exato. Está na horizontal e você está na vertical. E aí, como que Ih, vai ficar essa relação, você na vertical ou na horizontal? vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou mudar então a posição, tentar mudar a posição. É porque eu coloquei um tripé. Tá bom, querida. A minha preocupação só é que o tempo já tá contando, eu acho, né? De 1 hora. Pronto. Fica ruim assim? Eu Não, preciso. por mim pode. Para você não fica ruim assim. Não, não, de forma É por alguma. conta do tripé aqui. Eu não consegui ajeitá-lo na vertical, mas vou tentar. Vou tentar ajeitá-lo aqui na vertical. Tá Você não bom. consegue colocar o seu na horizontal, Lúcia? Acho que eu consigo. Deixa eu ver aqui. Tenta colocar o Pera. seu na horizontal. Pronto, acho que assim. Só que aí vai ficar estranho para todo mundo, né? O pessoal Para vai todo ver a mundo, gente. vamos para a vertical. Vamos para a vertical, então. Faz parte. Obrigada pela paciência de vocês. Com certeza. Perfeito. Está bom agora? Tá excelente. Maravilha. Já mudamos, colocamos a vertical. Está bom agora? Sim, perfeito, querida. Perfeito. Estamos prontas para começar. Perfeito. Momento que travou aqui. Uhum. Ai, meu Deus. É assim mesmo, Rose, muitas emoções. Tá perfeito. Pronto. Eu vou iniciar assim. Uhum. Tentei colocar na vertical, mas teve que estirar do tripé. Sim. Obrigada pela força aí.
Boa noite a todas, a todos e todes. Muito obrigada por estarmos aqui nesse momento com um tema instigante e, ao mesmo tempo, necessário ao debate do serviço social na contemporaneidade. Então, é com uma satisfação dar continuidade a um projeto coletivo de lives na pandemia. E aí é um projeto do Colegiado de Serviço Social, do Centro de Artes, Humanidades e Letras, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E aí é em um contexto muito desumano para o Brasil, para a vida humana, com uma média de quase 200 mil mortes, isso não é pouco. E é na dimensão do possível, ontologicamente, as atividades empreendidas pelo nosso colegiado representam também um movimento ímpar de buscar se desafiar no campo de interlocuções teóricas, práticas e políticas. Então, é nesse sentido, no mês de setembro, nessa quarta-feira, no dia 2 de setembro, nessa noite de hoje, que contamos com a contribuição de nossa ilustre convidada, a professora doutora Lúcia Soares, do curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Nossa metodologia será a apresentação e o desenvolvimento do tema, qual seja serviço social entre o passado e o presente, conservadorismos e resistências, com as contribuições de nossa convidada. Após a exposição de nossa convidada, iniciaremos nosso debate. Abriremos para as contribuições do chat e, ao mesmo tempo, levantarei uma questão para problematizarmos e ajudarmos a esquentar o nosso debate. Então, é com essa alegria, com essa forma de iniciar, eu passo a palavra à nossa companheira, professora doutora Lúcia Soares. E muito obrigada pela contribuição aqui do imprevisto com a câmera. Boa noite a todos. Lúcia, por favor. Por favor, Obrigada. querida. Imagina, eu é que agradeço. Estou muito emocionada, como já dividi com você mais cedo. É um grande prazer aceitar esse seu convite, Rosenária. Você que é uma companheira profissional, mas também uma grande amiga. E eu agradeço também imensamente ao colegiado do curso de Serviço Social da UFRB, a essa equipe incrível de estudantes que estão dando um suporte técnico imprescindível para nós. Fizemos um teste aí, né, difícil, porque eu não sou nenhuma mestre, né, nenhuma mestra nas tecnologias, mas eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa oportunidade, nessa live, como você disse, para tratar do serviço social contemporâneo. Então, eu gostaria de fazer minha contribuição em 4 pontos, na tentativa de me aproximar, né, do tema da nossa noite, que, como você já apresentou, é o serviço social entre o passado e o presente, conservadorismos e resistências. Então, eu pensei 4 pontos para que a gente possa tecer essa reflexão. Então, em primeiro lugar, eu quero mencionar aqui brevemente, né, porque o nosso tempo é curto, as antigas e novas expressões conservadoras na nossa profissão, os papéis das nossas entidades representativas no enfrentamento do conservadorismo à luz do projeto ético-político, o distanciamento entre as vanguardas profissionais e o conjunto da categoria ainda existente, embora nós precisemos salientar os vários esforços que temos feito em todos os nossos espaços ocupacionais, e aí eu também incluo a academia, onde eu exerço, né, a minha profissão. E por último, um 4º ponto para a gente encerrar, gostaria de convidar, né, a todos para pensarmos, levantarmos aqui algumas alternativas de resistências que eu observo não só na academia, como eu falei, que é o meu campo, né, minha seara,
de trabalho, mas também nos demais espaços ocupacionais nossos. Então, iniciando, tratando das antigas e novas expressões conservadoras na nossa profissão, é fundamental que a gente inicie lembrando que o serviço social é profissão, né? Que o serviço social não é um movimento social, o serviço social não é um partido político, portanto, ele apresenta determinados limites, dada essa sociedade burguesa, né? E aqui nós não estamos descartando as várias possibilidades, né, que essa profissão envolve, né, nos seus exercícios, no seu exercício profissional, né, nos seus vários campos de atuação. E aqui eu vou me basear bastante nos nossos professores José Paulo Neto e Marilda Vilela Yamamoto, como não dá para deixar de ser quando a gente trata de fundamentos do serviço social. E o professor José Paulo Neto, ele nos elucida que o serviço social ele não possui uma especificidade profissional, né, que nos leva a tantas crises profissionais recorrentes, como a própria professora Marilda Yamamoto nos ensina, né? E por que nós não possuímos essa especificidade profissional? Porque nós temos uma estrutura sincrética, não teremos tempo de desenvolver sobre isso, mas também em função do próprio lugar do serviço social na divisão de trabalho burguesa. E que lugar é esse? É o da administração da pobreza. E por mais que nós tenhamos lutado e erguido outra compreensão dos nossos papéis na contracorrente, as requisições conservadoras são recorrentes para nós. Então, dito isso, né, a nossa relação com o conservadorismo, ele existe desde a nossa gênese, né, desde a gênese profissional, como sabemos, com um arranjo teórico-doutrinário, nas palavras da professora Yamamoto, entre o neotomismo e as teorias positivista e funcionalista, a partir dos anos 1940. E esse sincretismo ideológico e teórico, né, que mistura ideias sem compatibilidade teórico-metodológica original, né, se mantém durante a renovação profissional que nós vivemos entre os anos 1960 e 1980, portanto, durante a ditadura. E nós observamos, né, essa persistência desse sincretismo ideológico e teórico nas três direções principais indicadas pelo professor Neto como perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura, como todos lembramos. Então, esse processo de renovação do serviço social, né, ele abrangeu, né, não só o estabelecimento de uma laicização e de um pluralismo, mas também ele deixou um legado, né, de mudança, de continuidade, intenção de ruptura, porque essa ruptura ela não foi concluída. Embora nós celebremos muito o nosso projeto e devemos celebrá-lo, mas a gente precisa entender que o conservadorismo não morreu entre nós, porque ele não morreu na realidade, né? E como a própria professora Marilda Yamamoto afirma há muitos anos, há uma relação de interioridade entre a realidade e qualquer profissão. Então, isso não é diferente para o serviço social, né? Então, esse processo de renovação que nós vivemos entre os anos de 1960 e 1980, né, representou uma busca nossa por legitimação prática e validação teórica, né? Então, essa renovação foi muito importante porque nós pudemos ultrapassar o monolitismo ideal presente entre nós conseguimos nos aproximar do debate das ciências sociais, inclusive formar uma vanguarda pesquisadora. Isso não foi qualquer feito, né? E a intenção de ruptura foi a vertente que nós sabemos, que é o sabor da conjuntura nacional entre os anos 1970 e 1980, é que conseguiu cravar, né, uma nova representação teórico-crítica, né? Ou seja, alternativa àquela visão endógena e tradicionalista que nós alimentávamos na profissão, construindo aí nesse processo o projeto ético-político. Então as conquistas são várias, nós já lemos em vários autores, né, as conquistas desse legado da intenção de ruptura na organização política da nossa categoria, nos parâmetros jurídicos profissionais, na produção do conhecimento. Mas, como eu salientei, o conservadorismo não foi encerrado. Esse combate não acabou, né? Então, é importante que a gente
constate isso. E como provas disso, eu quero mencionar muito rapidamente os movimentos do serviço social clínico a partir dos anos 2000 e, mais recentemente, o serviço social libertário a partir dos anos 2010, né? E o serviço social clínico, do que se trata? É um movimento de assistentes sociais, né, com formação especializada nas mais variadas abordagens clínicas, né, como a professora Mavi Rodrigues nos lembrou, né, num seminário promovido pela UERJ, pelo CRES do Rio de Janeiro. E essas abordagens clínicas passam aí de holística, bioenergética, psicodrama, terapia familiar sistêmica, transpessoal, né? Então, um movimento que reivindicava e reivindica, né, o reconhecimento do caráter clínico ou terapêutico do serviço social. Já o serviço social clínico é um movimento mais recente, como eu disse, de estudantes e assistentes sociais avessos ao marxismo, né? Um movimento que acusa o projeto ético-político de ser disseminador político, partidário e ideológico, defendendo aí a teoria liberal como matriz para a interpretação da nossa realidade. Esse movimento ele é liderado por um professor, Edson Marques de Oliveira, e se inspira em 23 teses para a reforma do serviço social de sua autoria, né? Então, e a professora Yamamoto, recentemente, numa publicação de 2019 na Serviço Social Sociedade, ela fala que essa proposta restauradora e conservadora, né, parte mesmo de uma idealização, né, do passado, nos moldes lá do serviço social de casos, de grupo, né, e de comunidade, que nós conhecemos bem, né? Então, o que a gente observa é uma reiteração de uma velha crítica conservadora à reconceituação, né? A politização à direita e a militância religiosas, né, presentes, né, nesses movimentos conservadores presentes na categoria não são reconhecidas como tais, e a crítica ideológica é direcionada exclusivamente às propostas de esquerda, né? E aí, seguindo ainda nesse primeiro ponto, é fundamental que a gente reconheça nesse processo a expansão religiosa neopentecostal no Brasil. A gente não pode prescindir, né? Que vem tomando a nossa economia, a nossa política, a nossa cultura, sob esse governo Bolsonaro, protofascista, e o Brasil não está fora, né, desse alcance, justamente porque a gente não superou o conservadorismo religioso, que até hoje anima o ingresso de muitas, né, vou dizer no feminino plural, e de muitos também nos cursos de serviço social predominantemente privados à distância, né? Nós sabemos que desde os anos 1990, né, com os governos Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, a gente vem passando, né, por uma profunda, né, transformação, né, no pior sentido da nossa formação profissional, né? E aí nós sabemos que a LDB chancela isso, né, porque ela chancela o ensino à distância. Isso só se aprofundou nos governos Lula, né? Então, o que a gente vê, de fato, né, é um aligeiramento, um empobrecimento crítico, né? O que acaba também diminuindo, né, a autoridade política e ideológica da ABEPS, né, sobre a graduação e a pós-graduação. Então, nós não rompemos com o conservadorismo, mesmo como muitas vezes repetimos, né? Equivocadamente, ao meu ver, né, que o projeto profissional crítico, né, ele é hegemônico. A gente precisa refletir sobre isso, né? O professor José Paulo Neto, em artigo recente também, ele fala que a gente precisa avaliar o alcance, né, desse projeto profissional junto ao conjunto da categoria, porque a nossa herança conservadora antimoderna, né, guarda aí grandes potenciais para a interlocução com a pós-modernidade, né? E aí eu já estou me estendendo bastante, mas enfim, deixa eu ver aqui. Com isso Pode tudo, continuar. é muito preocupante, né, o novo perfil profissional construído, né, no sentido de que ele está ameaçado,
né, gravemente ameaçado por esse contexto regressivo, né? A gente não pode negar que esse novo ou esse neoconservadorismo bateu forte às nossas portas, né, também, né? Então nós estamos experimentando uma conjuntura totalmente contrária àquela que permitiu a ascensão do projeto ético-político profissional, né? Na virada aí entre os anos 1970 e 1980. No segundo ponto, né, eu vou, aí qualquer coisa você me agiliza, tá, Rose? Eu queria falar Fica tranquila que rapidamente. estamos com tempo Tá bom, bom, tá, Lúcia? tá bom, querida. Queria falar rapidamente dos papéis, né, do protagonismo das nossas entidades representativas, né, e aí eu falo principalmente da ABEPS, do Conjunto Cefes-CRES e da Enesso, né, na defesa do projeto ético-político, que nós sabemos consubstanciado, né, no Código de Ética Profissional em vigor, na nossa segunda Lei de Regulamentação Profissional e nas diretrizes curriculares de 1996, que sabemos que foram muito feridas, né, pelo MEC, né? Então, assim, com certeza devemos ter dados mais recentes, mas os últimos dados que eu tenho, né, que eu estou coletando aqui da minha tese de doutorado, né, eu trago aqui, deixa eu ver, para a gente entender a gravidade, né, dessa expansão dos cursos privados à distância, né? Na pesquisa da Cristiana Sim. Costa Lima, na tese de doutorado dela de 2014, defendida no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, na pós-graduação em Políticas Públicas, ela nos relata que o censo, né, ela nos divulga que o censo da educação superior de 2012, divulgado pelo MEC, revelava à época que 81%, ou seja, isso em 2012, 81% dos cursos de serviço social eram oferecidos pela rede privada, né? Então é preocupante também o fato que em 2016, segundo Abreu, somente 25% dos cursos presenciais eram filiados à ABEPS, né? Então eu comecei a falar das entidades e aí eu lembrei desse dado porque não é um dado qualquer, né? E aí, falando dessas entidades, não temos essas únicas, né? A professora Yamamoto nos lembra da ALA-AIDS, da Federação Internacional de Assistentes Sociais, da América Latina e Caribe. Ela nos lembra do Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de Serviço Social. Ou seja, nós temos realmente, como ela mesmo diz, entidades acadêmicas e gremiais de muita força, né? Na defesa desse projeto profissional crítico que conseguimos erguer, né? E o desempenho realmente, né, quando a gente verifica os últimos feitos das nossas entidades, né, é inegável esse desempenho, né? A BEPS, né, à frente da nossa formação profissional, conduzindo aí, né, 16 lives em 6 meses, com temas prementes da conjuntura, sem falar no seu posicionamento em favor da aprovação do Fundeb, como também a posição do conjunto Cefes-CRES, né? Esse conjunto, né, o Cefes especialmente, né, se reunindo com o Conselho Federal de Psicologia, trazendo orientações, né, para a regulamentação da Lei 13.935 de 2019, né, que trata da prestação dos serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica, né? Além da recente celebração, né, dos 10 anos, né, da lei de 30 horas semanais sem redução salarial para os assistentes sociais. E a Enesso, né, se posicionando recentemente, né, contrária à criação de um curso de serviço social à distância na UXAL, né, em Salvador, Bahia, onde vocês estão, né, e criando um formulário para levantar a situação dos estagiários em serviço social durante a pandemia, né? Então não são quaisquer feitos, né, numa conjuntura como essa, né? Mas o que acontece, gente? O que acontece é que a combinação entre o passado profissional, que a gente não ultrapassou por completo, né, e o caráter regressivo da etapa atual do capitalismo monopolista, avolumam os desafios para nós, né? Isso é inegável. Esse cenário, ele abala da mesma forma as defesas edificadas por essas nossas entidades representativas para salvaguardar a direção social estratégica
na formação e no exercício profissionais, né? E é importante que a gente lembre, eu espero que isso já esteja claro, né? Que essa direção é colidente com os interesses do grande capital, né? Então essa luta ela não é pequena, né? Ela é gigantesca, né? Nesse momento. O terceiro ponto, né? Eu mencionei o distanciamento entre as vanguardas profissionais e o conjunto da categoria, né? Então eu quero recuperar muito rapidamente o texto que o professor José Paulo Neto divulgou na revista Serviço Social número 50, que é um clássico, né? Para mim, é um conteúdo atualíssimo até o momento, Transformações Societárias e Serviço Social, né? E lá ele diz, né, que apesar do nosso acúmulo intelectual ser indiscutível nos anos 1990, ele ainda está muito aquém da velocidade dessas transformações societárias, né, e da gama de experiências no exercício profissional, né? Ele lá já sinalizava em 1996 como são escassos ainda os espaços para a socialização desses avanços. Eu acho que a gente vem se debruçando muito, né, para alterar essa realidade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso ao final, né? Mas, de fato, essa dificuldade vem incrementando uma distância entre as nossas vanguardas e o conjunto da categoria, né? O que piorou muito à medida que a cultura neoliberal, né, ela foi se arraigando no Brasil a partir dos anos 1990, entrando aí os anos 2000, né, quando a gente assiste o nosso mercado de trabalho, a nossa formação profundamente aviltadas, né, esse contato entre as vanguardas e a maioria da categoria profissional ainda regrediu, ainda mais, né? E tem muito a ver essa explosão dos ensinos privados e à distância, né? Que eu trouxe aquele dado rapidamente, né? Então, assim, ainda é um desafio para nós, né? Com base ainda nesse texto de Neto, de 1996, né? Visibilizar as nossas experiências profissionais, as experiências, inclusive, como ele diz, né, arrojadas. Existem experiências incríveis, né, de colegas nossos no mercado nacional de trabalho, mas que muitas vezes ainda não são conhecidas, né? E ainda há uma insatisfatória relação entre as unidades de formação e os campos de intervenção, né? E tudo isso a gente sabe que regado a condições absolutamente inadequadas de trabalho para todos nós, né? Estejamos na academia, estejamos nos campos demais de intervenção, né? Todos nós atravessando, sofrendo salários baixos, competitividade com demais profissionais e, além de tudo, essa própria herança conservadora, como eu disse, que nós não superamos, né? Rose, você vai controlando o meu tempo, tá? 2 minutos, Lu. Oi? 2 minutos. Ai, meu Deus, então tá, eu vou correr. Mas eu já estou fechando. Eu Um vi que último você está fechando. ponto. É, Ai, muito pouco tempo, né, gente? Uma hora. por quê? E o último ponto, né, tentando me aproximar do tema proposto pela querida Rose, que eu trouxe para nós, alternativas de resistências na academia e nos demais espaços ocupacionais, né, de assistentes sociais. E aí, antes de falar rapidamente, né, eu quero lembrar novamente desse texto da professora Yamamoto. Eu estou querendo lembrar de 2019, na revista Serviço Social e Sociedade, né, que ela diz que esses tempos adversos exigem de nós recriar o nosso trabalho, né, e que é um desafio enorme para nós romper com os burocratismos, com a naturalização das rotinas de trabalho e atitudes passivas acolhedoras de ordens, né? Não é fácil, né? Mas, como sempre, a professora Marilda, muito, né, sensível, né? Ela ainda acrescenta: ir onde o povo está, viver com ele suas paixões passíveis de serem por ele traduzidas em projetos de ação coletiva, recriando estratégias, reinventando formas culturais coletivas de organização política. É possível? É possível. Não é impossível. Mas a gente não pode prescindir de uma leitura muito realista dessa conjuntura, né, assustadora, né, obscura que estamos vivendo. Então, na academia, pela experiência nossa no Nos Radir, o que eu gostaria de compartilhar?
que eu vejo como muito válida a criação de grupos de estudos ligadas aos projetos de pesquisa, para além das bolsas de iniciação científica e de apoio socioeconômico, para que a gente consiga publicizar os caminhos da investigação junto a estudantes, assistentes sociais. Eu entendo que a gente precisa garantir o acesso à produção do conhecimento na universidade, né, para além dos projetos de extensão, que são essenciais para a gente devolver à população, à sociedade, os nossos acúmulos, mas também é isso, e com isso a gente estimular também a produção, né, de conhecimento por esses estudantes e por esses colegas, né, com os quais nós nos encontramos, sem cair nas armadilhas adoecidas e adoecedoras do produtivismo, né, considerando que a universidade, ela própria, ela se apresenta muito conservadora, dura, elitista e embranquecida. E nós, que somos docentes do serviço social, não estamos livres dessa constatação, tampouco. Outro exemplo muito frutífero ainda na academia, já que eu estou falando aqui do meu lugar, né, são as aproximações. Ok. São as aproximações com os assistentes sociais de várias áreas, através dos fóruns de estágio supervisionado, né, que reúnem também supervisores acadêmicos, estudantes. E nos demais espaços ocupacionais, né, eu vejo como muito exitosas articulações políticas da categoria, como o FET-SUAS, né, o Fórum Estadual das Trabalhadoras do SUAS do Rio de Janeiro, que se liga aí, junto a outros fóruns estaduais e municipais, ao Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS, né? Então, há um esforço muito grande de constituir fóruns municipais, discutir a saúde mental dos profissionais, acompanhar o trabalho nesse contexto de pandemia, né? Enfim, sem falar no esforço da categoria em produzir conhecimento por meio dos eventos e também através de publicações. Desculpa, querida. Obrigada. Vamos continuar, Gratidão. tá? Gratidão é nossa, é minha, tá? Querida Lúcia, é do nosso colegiado, é do CAL, é da Muito UFRB. feliz. Muito essa feliz. relação interinstitucional, interestadual, é uma relação, ambas, né? São relações importantíssimas na perspectiva de partilharmos conhecimentos, aprendizados, trocas. E é nesse sentido mesmo que nós estamos aqui realizando mais uma live, tá? É importante para que vocês fiquem muito à vontade, tá? Para as participantes e os participantes aqui do chat, muito obrigada. Fiquem à vontade para apresentarem questões. Por favor. Enquanto isso, então, eu vou tentar aquecer, pode ser? Essa metodologia de trazer um aquecimento. Uma boa noite aí para todas as discentes, os discentes, colegas professores do nosso colegiado, do Colegiado de Ciências Sociais também. Me parece que o professor Antônio Eduardo se faz aqui presente, um grande companheiro, militante, muito querido, e a todas e todos aqui presentes. Então, nesse sentido, Lúcia, pensando nessa relação dialética, à luz do materialismo histórico, e ao mesmo tempo repetindo dialético em uma perspectiva da praxis, da perspectiva de uma categoria ontoprática, né? Para aquecer esse debate, penso que fica muito latente, né? Muito latente ao pensarmos essa relação entre passado e presente, os conservadorismos e as resistências no serviço social na história. É muito mais do que pensarmos a história de serviço social, é o serviço social na história, né? Então, nesse tempo histórico que nos contém, e aí pensando, e como diria Guy Debord, né, na Sociedade do Espetáculo, uma obra riquíssima, moderna e ao mesmo tempo extremamente contemporânea, em tempos de irracionalismos, né, são acertadas as análises de Zé Paulo Neto acerca da importância de compreendermos o quê? Com uma lente crítica, né? O significado de nosso projeto ético-político, mas isso não significa deixarmos de perceber os conservadorismos e o neoconservadorismo
presentes no interior da profissão. Né? Essa perspectiva que nos convida também a uma autocrítica, uma revisão, né, desse processo, uma revisão pós a renovação do serviço social brasileiro. Então, temos sim, a partir dessa lente, que nos convida a uma autocrítica, por exemplo, o lugar, o papel das religiões e das religiosidades na cena contemporânea da profissão, na cena contemporânea do capitalismo em crise estrutural e, ao mesmo tempo, na cena contemporânea da profissão, nos convidando, né, a sairmos dessa perspectiva endogenista. E daí, nesse momento, um movimento que ainda não fora realizado, ou timidamente realizado, no campo da produção de conhecimento, de pesquisas que possam ascender, que possam impulsionar criticamente a leitura desse novo perfil que está dado. Precisamos de compreender esse novo perfil, né? Por exemplo, de ingressos e de egressos, né? De uma parcela de discentes, né? E é nessa perspectiva, por exemplo, que essa observação ela ainda se transformará em uma pesquisa, em parceria com o nosso núcleo, né, da Universidade Federal Fluminense, o NUSRADI. E é nesse contexto, então, de protofascismo, de fortalecimento do neopentecostalismo, e do fortalecimento também, que a gente não pode deixar de lado, os grupos conservadores católicos, né? Que negam, por exemplo, a história da esquerda cristã, que foi crucial essa esquerda cristã para a renovação do serviço social brasileiro. Né? E aí o que fica, né? Que dimensão que se refaz nesse movimento de fortalecimento desse conservadorismo na profissão, né? Que nega no cotidiano os princípios ético-políticos da profissão. E aí eu chamo a algo que foi apresentado como uma problematização riquíssima na semana passada pela professora, a nossa reitora, que foi eleita democraticamente através de uma consulta democrática na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E ela nos chamava a atenção ao lugar da dimensão ética, né? No exercício profissional, da dimensão ética, ontoprática na academia, na universidade, num sentido, né, em direção a muitas estratégias que se curvam de forma desastrosa no desrespeito à diversidade humana, às individualidades, às particularidades humanas, no que se refere nessa perspectiva também de classe, raça, etnia, gênero, da diversidade humana na livre orientação sexual, e aí considerando o lugar dessa diversidade dos grupos LGBTQ+. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco. Tem uma questão aqui, você responde e, ao mesmo tempo, tem uma outra questão. Você quer anotar que ela adoraria que você comentasse. Tem uma seguidora nossa, uma participante, sobre o ensino, a dimensão de ensino à distância, que se impôs sobre nós durante a pandemia, mas que reforça para a participante o discurso do modelo de ensino EAD. Então, tem essa problematização minha e eu lanço aqui também, a partir dessa questão do chat, a solicitação para que você teça alguns comentários sobre essa dimensão de ensino à distância que se impõe e que se impôs sobre nós durante a pandemia. Ok. Posso, então? Não tem mais nada do chat? Porque eu realmente não estou conseguindo acompanhar o chat. Eu identifiquei essa questão aqui, Lúcia. Pronto. E aí, como são 20 e 10... Claro, já estamos com horário encerraremos aqui a 22 minutos. Sim, de repente, você ter... inicia o que for surgindo, a gente vai trabalhando. Perfeito. Então, vamos lá. A palavra para você, minha amiga. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser objetivo. Eu estou localizando aqui. Bom, a questão que você traz já é, né, importantíssima e imensa, né? Como eu estava dizendo no início, eu não sei se acho que cheguei a falar nesse ponto,
né, que a gente precisa enfrentar, né? Eu não sei se eu falei, Rose, agora eu não me recordo, mas a gente precisa enfrentar a religião e as religiosidades para a gente entender não só a nossa realidade hoje, econômica, política, cultural, né, mas para a gente entender também o que o impacto, né, de todo esse cenário, né, ultraconservador, a gente pode afirmar sem sombra de dúvida, né, sobre as profissões, né, e sobre particularmente o serviço social, que é uma profissão com um histórico bem demarcado, né? A gente precisa lembrar que até os anos 1960, né, nós tínhamos uma influência profunda do catolicismo, né? Na nossa formação profissional, na constituição do nosso discurso, né? Foi até bem longe, né? Essa influência doutrinária, como eu disse no início, sincretizada, combinada inicialmente com as técnicas norte-americanas, quando a gente abstrai, né? A gente não traz inicialmente o funcionalismo estrutural do serviço social norte-americano, mas depois sim a gente começa a se aproximar, né, dessa teoria, mas como diz o próprio Zé Paulo e a própria professora Maria Yamamoto, né, de forma muito incipiente, né, e misturada, né? Então, assim, não adianta a gente querer fugir desse debate, né? Porque, como eu trouxe muito rapidamente, e a gente não vai poder se alongar muito, né? Você traz, Rose, como os direitos humanos, né? Eles estão sendo destroçados nesse momento, né? E nós precisamos reconhecer que a vitória de Bolsonaro, né, nós estamos estudando nesse momento isso, né, no nosso grupo de estudos, Serviço Social e Enfrentamento ao Conservadorismo, como essa vitória, né, de extrema-direita, populista de extrema-direita, né, ela foi muito, né, alimentada, né, por vários setores evangélicos, né? Então, isso não é qualquer coisa, né? A gente precisa entender esse processo. Essa semana mesmo, nesse grupo, né, de estudos, que eu estou compartilhando o GSEC, nós estávamos refletindo isso, né? O que aconteceu no Brasil após 13 anos de administração petista, que quando a gente fecha o olho, após, né, 13 anos de administração petista, quando a gente fecha o olho e abre, nós estamos diante do governo Bolsonaro, né? Foi um passe de mágica? Não, teve um processo aí que a gente precisa entender. E eu lhe agradeço por lembrar, né, de como, né, a esquerda cristã, né, ela foi fundamental, né, e aí eu vou lembrar das comunidades eclesiais de base, né, fundamentadas na teologia da libertação. É isso que nós estudamos nesse momento, estamos estudando nesse momento no nosso grupo de estudos, como elas, né, inspiraram a esquerda no Brasil, né? E temos até hoje esses expoentes vivos, né, como Frei Beto, né, Leonardo Boff, entre outros, né? Mas como essa perspectiva perdeu força, né, por conta realmente de uma virada conservadora internacional, né? Inclusive, nesse estudo, nós estávamos estudando o autor Geoffrey Players, né? Ele estava dizendo isso. Qual sujeito progressista hoje vai conseguir combater à altura, né, esse vácuo deixado, né, pelas comunidades eclesiais de base, que tinham uma presença fundamental, né, junto às periferias, às favelas, aos mais pobres, né, e à medida que elas foram retiradas, e todo um processo a partir aí do Vaticano, né, da era João Paulo II, né, as igrejas neopentecostais tomaram, né, esses espaços, né, e realmente, né, fizeram um trabalho, né, que conta aí com uma poderosa mídia, né, com uma influência, né, de grupos evangélicos norte-americanos, né, inicialmente, e como isso se espraiou hoje,
né? Como se espraiou de uma forma impressionante. A gente precisa estudar isso. E isso não tem nada a ver com o fato de sermos evangélicos ou de qualquer outra religião. É estudar os fatos, né? A realidade. Então, assim, não sei se eu consigo responder. Além disso, dado o tempo, Rose, porque eu ainda tenho que te passar de novo a bola, né? Para você encerrar. Mas procurando responder a nossa presente aqui, né? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta dela, mas, né, o que seria a dimensão, né, do ensino à distância, do ensino remoto, né, na pandemia, né? Que não significam a mesma coisa, né? Na verdade, a gente está dizendo, né, aqui desde o início, de como a nossa formação profissional, né, ou seja, eu espero que a gente tenha isso claro, quando a gente consegue, né, consagrar o projeto ético-político profissional nos anos 1990, né, com uma série de conquistas incríveis, como eu falei, em vários campos, né, da profissão, inclusive conquistas, né, inegáveis na formação profissional. A gente tem implantação do neoliberalismo no Brasil, né? E a gente tem uma LDB, né? Como eu disse, que chancela o ensino à distância, né? E nós sabemos que os empresários da educação superior, né, abocanham, né, essa oportunidade, né? Porque realmente é um nicho extremamente, como a gente fala, lucrativo, né? E, evidentemente, né, nós perdemos muito, né, das nossas defesas, né, do projeto ético-político. Eu acabei de dizer como das diretrizes curriculares de 1996, né, quando chega lá em 2001, né, essas diretrizes passam pelo MEC, como é que se esvazia, né, todo o espírito dessas diretrizes curriculares. E aí eu estou falando o espírito mesmo crítico, né? A concepção de totalidade do conhecimento, né? Porque nós não entendemos o conhecimento dentro de caixinhas, né? Fragmentadas, segmentadas, né? Dada aí a nossa compreensão sobre os núcleos de fundamentação profissional, né? Então, realmente, isso já era gravíssimo. Num cenário como esse pandêmico, eu fico até com dificuldade de adjetivar até onde isso vai, né? Em termos de consequências, né? Para as nossas saúdes física, mental, né? Para a nossa possibilidade, né? de apropriação, né? Do conhecimento, inclusive de alargamento da nossa cultura, né? Porque uma formação profissional, não estou dizendo que a formação presencial não tem problemas, tem N problemas. Sabemos muito bem do sucateamento das universidades públicas, né? Mas sabemos como somos, né, mal ensinados desde a tenra infância, né? E como chegamos na universidade muitas vezes sem conseguir escrever um parágrafo. E não é porque a gente não tem capacidade, né? É porque a gente foi mal formado, né? E aí nem vamos falar de formação integral, porque aí isso não é nem do capitalismo, né? Isso não faz parte, né, desta ordem social. Então, eu não sei o nome, né, da pessoa que me fez a questão. É dramático o que nós estamos vivendo. Nós, para encerrar, Rose, e passar a bola para você, nós na UF, né, Niterói, vamos retomar, né, daqui a pouquinho as nossas atividades, quer dizer, a gente já vem trabalhando, orientando monografias, encerramos as bancas de TCC recentemente, e vamos iniciar 2021, né, de forma remota, né, e fizemos uma escolha política, né, que nos custou muitíssimo, mas nós bancamos, né, de não oferecer disciplinas obrigatórias. Porque nós já avaliamos que já estamos profundamente violentados, né, por esse contexto que é absolutamente desumano, né? Nós estamos diante da doença e da morte, né, o tempo todo, né? Não que não estivéssemos antes, né, mas agora de uma forma muito mais terrível, né?
Então, eu não sei se eu respondi, se eu contemplei, mas já são 8h20, eu quero passar a bola para você, minha querida. Lúcia, responde sim, né? Assim é que a Aline Guerra, né, trouxe a questão para a Ah, gente sim. pensar nesse contexto de Prazer, Aline. pandemia, tá? O ensino remoto. E aí a Aline quer reforçar aqui na questão que ela nos apresenta exatamente o quanto que as instituições de ensino à distância têm reforçado a partir desse contexto de pandemia com atividades de ensino remotas, na verdade, como se fosse uma estratégia para Uhum. ratificar, para confirmar o Sim, lugar do ensino à distância. estão As aproveitando. armadilhas, isto, em uma perspectiva, né, da educação enquanto mercadoria. Sim. Tivemos também comentários, diversos comentários, companheiras aqui, Luíse, Exilda, o Ah, Vini, Vinícius Pinheiro, né, falando que bom sim. poder nos ouvir numa perspectiva de demarcarmos aqui nessa discussão nossa, o lugar das religiões, das religiosidades, uma perspectiva Sim. crítica, em uma perspectiva de esquerda. Também temos uma questão aqui, aqui no chat sobre saúde mental, né? Qual é a contribuição, por exemplo, do serviço social nesse contexto de pandemia nas universidades para a saúde mental? Né? É Uhum. importante partilhar com vocês que o debate ele é muito caro, ele é denso, ele requer outros momentos, em outros espaços, em outras dimensões. Claro. Assim é que em breve estaremos em um curso de extensão. Mas à frente eu repasso e divulgarei com detalhes, mas um curso de extensão com esse temário. E será muito importante a participação de vocês. Continuando aqui no nosso objeto de discussão, as questões. Você quer responder essa questão sobre a saúde mental, Lúcia? Porque estamos às 20h22. Pois E é, aí eu depois acho. passamos para Pois considerações. eu estou preocupada porque eu acho que vão ser cortadas, porque como a gente começou e ainda Vamos tivemos um então, tempo, gente. você que sabe. É, Eu só estou preocupada porque eu acho que vai cortar. um minuto, Tá, e aí um vamos para as minuto. considerações finais Então em 3 vamos. minutos. Deixa eu ver se eu Bora. entendi. A saúde mental que foi trazida, a nossa saúde mental nesse contexto, dentro da educação, é isso? Eu acho que eu não entendi bem. Será muito importante quem apresentou a questão retomá-la aqui rapidamente, se for Uhum. possível. Se não for possível, É, eu vou pedir desculpas e claro. caminharemos para as Mas considerações Mas finais. nós podemos dizer, rapidamente para passar para Com você, minha certeza. querida, que a nossa saúde mental, ela está, como é que eu digo? É o que eu estou dizendo para vocês do fundo do coração. Está muito difícil adjetivar o que nós estamos experimentando nesse ano de 2020. Está muito difícil. O que que nós vamos falar da nossa saúde mental? Estamos absolutamente todos estressados, com medo, tensos, né? Independente de estarmos, né, na política de educação ou não, né? Estamos sem confiança, estamos, né, sem confiança, sem perspectiva de futuro, né? Estamos muito desanimados, todos nós, né? E como é importante um espaço como esse, por isso que eu saúdo você, minha querida Rosenari, saúdo o colegiado do Serviço Social da FRB, né? Eu sei que essas lives são exaustivas, mas é aqui, olha, nós estamos vivas, nós estamos vivas, nós estamos vivos, nós estamos pensando, refletindo criticamente, não estamos engolindo esse horror, né? E aceitando nos adoecer e morrer, né? E achando que isso é que é o mundo possível, né? Um outro mundo é possível, né? De verdade, né? Um lema do Fórum Social Mundial que, inclusive, essa esquerda cristã ajudou a alimentar, né? A teologia da libertação foi
né? Uma das forças que levou lá à construção do Fórum Social Mundial, que depois tecemos uma série de críticas, mas de fato a gente precisa avaliar sobre isso. Não estamos bem, não está nada bem, não está nada normal, não existe novo normal, não existe, né? O que é isso? Nós somos seres sociais, nós somos mulheres, nós somos homens, né? E não está bom, né? É isso que eu queria dizer. Está péssimo, muito pior do que péssimo. Passei para você, querida. E aí, quando você passa para mim, eu reforço a importância da esperança em tempos tão Sim, difíceis, em tempos sim, áridos, de esgarçamento das relações humanas, né, sim. na Esse é perspectiva do um lugar, momento de sim, da resistência. dimensão ética, né, no Sim, lugar da sim. dimensão ontoprática, teórica também, filosófica da ética, né? Em tempos muito áridos, reforço aqui o que uma colega disse na semana passada, o lugar da solidariedade entre nós nesse mundo Sim, acadêmico, né? sim, Um mundo que também se refaz no poder, dentro do poder, em busca do poder. sim, Não sim. podemos confundir, que eu disse em março, no dia 9 de março, em um evento que organizamos junto com o nosso programa de pós-graduação em políticas sociais e territórios, o POSTÉ. Né? Não podemos confundir hegemonia em Gramsci, precisamos retomar os estudos gramscianos para entendermos o que é hegemonia, porque é muito diferente de uma busca de hegemonismos, né? Uma busca desenfreada de hegemonismos que solapa a dimensão ética, humana. Esse também não é o caminho, e daí a necessidade dessa revisão com uma perspectiva autocrítica, nos olharmos, nos enxergarmos e sairmos sempre nesse movimento buscando a interlocução com as diversas áreas do conhecimento. Tá? Boa noite a todas, a todos, a todes. Peço-lhes desculpas pelo contratempo aqui, tá? Da câmera, do tripé, desse tempo extremamente curto, né? E de 60 minutos. Mas é gratidão, tá? Gratidão Sim. a vocês que depositaram confiança e tiraram um tempinho aqui para conversarmos um pouco sobre a relação entre passado e presente, para identificarmos os conservadorismos e as resistências no serviço social brasileiro. São 20 e 28 minutos e eu passo a palavra para a Lúcia, com a câmera aqui brigando. Essa câmera não está fácil com o tripé que deu problemas, tá? Obrigada. Lúcia, muito obrigada. Muito obrigada Eu pela é sua que contribuição. agradeço. Eu é que agradeço demais, viu, minha querida? A você novamente, né? Você já está conosco, né? No Nos Radir. Tem sido tão bonita, né? Eu gostei quando você fala isso, né? Os encontros, gente, mesmo os profissionais, eles podem ser humanos, eles podem ser sensíveis, eles podem ser delicados, né?